Depois de golear o Cruzeiro, o Colorado já pensa na Copa Libertadores da América e com isso se reapresentou no CT do Parque Gigante com algumas novidades. Eu quero falar também sobre o fim do prazo para contratações, pelo menos até o fechamento do primeiro semestre, que vai ser marcado aí com a disputa do Super Mundial de Clubes. Quero trazer aqui neste vídeo todas as últimas informações do Internacional. Então, fica comigo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muitas informações para trocar do Internacional dentro e fora de campo. Afinal, a semana é de Libertadores da América, a gente vai falar sobre isso, reforços que podem chegar aí da janela e em especial também do departamento médico. Vamos trocar essa ideia em nome da Gigante Veículos. Somos parceiros de longa data aqui no canal, né? Tu sabe, carro novo tem que ser com eles, aquele seminovo, com cheirinho de novo, a melhor condição do mercado, melhor pré e pós-venda. Para não ter dor de cabeça, não se incomodar, tem que ser com a turma da Gigante Veículos. Então, ó, tô deixando o link do WhatsApp da Gigante aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder, né, conversar com toda a equipe de vendas, vai poder, né, ir atrás de uma SUV, um carro mais econômico, um carro mais esportivo, tudo eles têm condição para você, né, não andar a pé ou, né, dar um upgrade aí no teu carro, tá certo? Gigante Veículos, referência em vendas lá no litoral norte do Rio Grande do Sul. Tá tocando o telefone aqui, mas agora a gente não vai atender, né? Porque estamos gravando este conteúdo aqui no canal que vai abordar, por exemplo, a questão envolvendo o Internacional e a Libertadores da América, né? Afinal, na quinta-feira, às 7 da noite, tem Inter e Atlético Nacional da Colômbia. O Atlético Nacional, que é o líder da chave F, né? Goleou o Nacional de Montevidéu por 3-0. Inclusive, né, na quarta-feira tem Nacional e Bahia jogando lá no Uruguai. A gente torce, na verdade, né, por um empate ou até mesmo uma vitória do Nacional para ficar equilibrado, né, o grupo, mas o empate sempre é o melhor resultado nesse tipo de situação. E bom, né, o Inter entra em campo na quinta-feira e a grande dúvida, na verdade, é qual time vai entrar em campo. Afinal, né, ontem o Inter não pôde contar com o Juninho, não pôde contar com o Vitor Gabriel também, e quem jogou foi o Rogel, ao lado do Vitão, né? O Vitão veio para o lado esquerdo, o Rogel para o lado direito. Eu conversei com o Roger Machado sobre isso e ele me disse que foi muito mais uma decisão por hierarquia. Ou seja, né, o Rogel está à frente do Kaique Rocha, por exemplo, que foi contratado para fazer esse lado esquerdo. Então jogou o uruguaio e o Vitão foi deslocado. Eu acredito que para o jogo da quinta-feira ainda não teremos a presença do Vitor Gabriel, mas também é verdade que no treino desta manhã no CT do Parque Gigante, o Vitor esteve correndo em torno do gramado já calçando chuteiras. Então pode ser que ele seja reforço do Inter aí, quem sabe, né, para o jogo de meio de semana contra o Palmeiras, né, lá na outra semana, ou quem sabe no Grenal, né, que vai ser disputado aí no próximo dia 19 na Arena pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Então, Vitor Gabriel voltando, né, mas ainda há um longo espaço aí para que o Rogel tenha uma sequência ao lado do Vitão. Também foi possível perceber a presença do Bruno Tabata e do Gabriel Carvalho treinando com os demais companheiros. Então já participam de treino com bola, estão sendo integrados ao grupo numa carga um pouco menor. Eles não fizeram todo o trabalho e é possível sim, tá, que o Gabriel Carvalho esteja relacionado para o jogo de quinta-feira e o Bruno Tabata para o fim de semana contra o Fortaleza lá na Arena Castelão. Então tudo isso, né, a gente está levando em consideração, visto, né, que o Colorado também, né, tem um foco dividido, né? Não dá para dizer que o Inter está priorizando competição. Foi o que eu falei aqui para vocês ainda lá atrás, tá? Quando eu conversei com alguns dirigentes no Rio de Janeiro. O foco vai ser o próximo jogo. Então, o foco do Inter neste momento está na Copa Libertadores, mas na sexta-feira o foco do Inter vai estar no Campeonato Brasileiro. E por um bom período, né? Afinal, o Inter joga, né, Atlético Nacional, depois Fortaleza, Palmeiras, Grêmio. Então aí depois volta a jogar contra o Nacional de Montevidéu aqui no estádio Beira-Rio. Então, Vitor Gabriel pode estar retornando, né? O Juninho a gente ainda não tem uma previsão exata de quando ele vai poder voltar. Lembrando que o DM do Inter ainda conta com o Gabriel Mercado, né? Jogador que deve retornar só na metade do ano. E o Bruno Gomes, né? Que deve voltar só lá no finalzinho da temporada em novembro. Tá certo?
Quero falar também, gente, sobre alguns detalhes, né, da janela de transferências do Internacional, visto, né, que o Colorado está no mercado e tem um prazo curto, né? Afinal, estamos entrando na última semana da mini janela, da janela de transferência dos estaduais para os clubes que disputam, né, a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa janela vai até o dia 11, também conhecido como sexta-feira. Então esse é o último dia que o Inter pode contratar. Eu já ouvi alguns discursos, tá? O primeiro discurso é: o Inter vai trazer um lateral direito, porque entende, né, que o Natan neste momento não está num nível que o Inter gostaria que ele estivesse para fazer uma sombra ao Bryan Aguirre se necessário. Mas também já ouvi, né, que o Inter cogita ir com o Natan pelo menos até a metade do ano, que é quando termina o contrato de empréstimo desse jogador com o Santos, e o Inter poderia devolvê-lo, né, sem ter tipo de custo algum, e no mercado maior, né, numa janela internacional, poderia buscar um jogador para a posição ali do lado direito. O Inter ainda busca um zagueiro, alguns nomes estão sendo especulados, mas não há nenhuma confirmação ainda, né, de nome. O próprio lateral, né, o nome que surgiu aí nos últimos dias foi do Pumita Rodrigues, jogador de 28 anos, lateral direito uruguaio, que joga no Vasco da Gama, é reserva neste momento, né, da equipe do Vasco, mas é um jogador que já foi muito bem por lá, já teve passagem por seleção, e daqui a pouco, né, o Inter consegue recuperar numa espécie, né, de quebra-galho aí para o Bryan Aguirre, né? Até porque o Vasco deve uma grana federal aí para o Internacional em relação à compra do David, né, a compra do Zé Gabriel, do Carlos Palacios, do Praxedes. Então, dívida do Vasco com o Inter é o que não falta, tá? Então o Inter cogita, de repente, um negócio de ocasião neste molde, além, claro, de alguma posse que pode ser contratada aí, que tenha se destacado em algum estadual, os gerentes lá de mercado, né, o pessoal da análise está trabalhando neste aspecto, né, mas por enquanto nenhuma grande novidade para trazer aqui para vocês. Então, em resumo, gente, o Colorado está treinando, né, está se preparando para o jogo da quinta-feira, os ingressos já estão abertos, 25 mil pessoas já garantiram ingresso para quinta. Se você puder, né, ir ao estádio, vá, porque é um jogo extremamente difícil contra o Atlético de Medellín, que ganhou também no final de semana, né, ganhou de 1-0 do União Madalena. O Nacional ganhou também, né, do Cerro Largo 4-0, o Bahia empatou 2-2, o que mostra o equilíbrio do grupo, né, são times muito fortes, num grupo que é mais difícil aí da Libertadores, e o Inter jogando em casa não pode deixar ponto pelo caminho, né? Então, quem sabe, né, um time diferente, mas acredito, né, que vai ser a mesma base que bateu o Cruzeiro, né, por 3-0, com Valência como titular, né, o Carboneiro ou o Vitinho aí disputando essa vaga, e o Fernando, né, mais do que confirmado neste time. Tá certo? Tô dando uma olhada nos jogos de hoje, tá? Hoje tem Série B entre Atlético Goianiense e Atlético, esse jogo vai empatar em 1-1, mas amanhã já tem Libertadores, né? Tem Botafogo e Carabobo, tem Estudiantes e Universidade de Chile, um grande jogo, River Plate e Barcelona do Equador, também um baita jogo lá no Monumental de Núñez. Tem também Peñarol e Santo Antônio Bolo Bolo, tem Copa Sul-Americana, né? O Grêmio jogando contra o Atlético Grau, tem também, né, o Caracas contra o Cienciano, Independiente contra o Boston River e América de Cali e Corinthians. Então você já sabe, né? Todo jogo é na KTO, kto.bet.br. Minha parceira, pode ser a sua casa de apostas também, afinal, né, casa que comanda aí todo o Rio Grande do Sul, e você, se você gosta do meu trabalho, imagina que tá aqui, né, por conta disso, tá chegando até o final do vídeo, se cadastra lá, não custa nada, é só fazer um cadastro, kto.bet.br, que vai me ajudar pra caramba. Tá certo? Aquele abraço, turma, a gente se vê, fui!